Eles tinham uma vida dupla e pagaram muito caro por isso. Histórias com finais muito tristes. A última é a mais triste de todas. Rock Hudson foi um dos maiores astros de Hollywood durante as décadas de 1950 e 1960, conhecido por seus papéis em filmes românticos e dramas. Apesar de sua imagem pública como um galã heterossexual, ele viveu uma vida dupla, mantendo em segredo sua homossexualidade devido ao estigma social e ao impacto que isso poderia ter em sua carreira. Hudson manteve sua orientação sexual oculta e somente amigos próximos sabiam a verdade. Ele até se casou brevemente com Phyllis Gates, sua agente de imprensa, em uma tentativa de reforçar sua imagem pública, mas o casamento terminou em divórcio poucos anos depois. A vida dupla de Hudson se tornou de conhecimento público em 1985, quando ele foi diagnosticado com AIDS, tornando-se uma das primeiras celebridades a revelar publicamente a doença. Seus últimos dias foram marcados por visitas de amigos próximos, como Elizabeth Taylor, que mais tarde se tornaria uma das maiores ativistas na luta contra a AIDS. Hudson faleceu em 2 de outubro de 1985, aos 59 anos, em sua casa em Beverly Hills. Anthony Perkins foi um ator americano mais conhecido por seu papel icônico como Norman Bates, no filme Psicose de 1960, dirigido por Alfred Hitchcock. Nascido em 1932, Perkins começou sua carreira em Hollywood durante os anos 1950 e rapidamente ganhou reconhecimento por suas atuações em dramas e filmes de suspense. Apesar de sua fama, Perkins também viveu uma vida dupla em termos de sua sexualidade. Como muitos atores de sua época, ele manteve sua homossexualidade em segredo, temendo o impacto que isso poderia ter em sua carreira e imagem pública. Ele teve relacionamentos com homens ao longo de sua vida, mas manteve essas relações privadas. Nos anos 1970, Perkins se casou com a fotógrafa Barry Berenson, com quem teve 2 filhos. O casamento foi visto por muitos como uma tentativa de conformidade com as expectativas sociais da época. No entanto, sua sexualidade continuou a ser um tema delicado. Ele faleceu em 12 de setembro de 1992, aos 60 anos, em sua casa em Hollywood. Nos últimos dias, Perkins foi cuidado por sua esposa e seus 2 filhos. Em uma declaração póstuma, ele disse: "Eu escolhi não ficar amargurado, mas sim tentar entender e, eventualmente, aceitar." Leonard Frey foi um ator americano talentoso, conhecido por seus trabalhos no cinema, teatro e televisão. Nascido em 1938, ele ganhou destaque por seu papel como Harold, o ácido e espirituoso personagem do filme Os Rapazes da Banda, em 1970. Esse papel se tornou um marco na carreira de Frey e alavancou sua carreira. Sua atuação como Motel Camsoil, o tímido alfaiate no filme musical Um Violinista no Telhado em 1971, lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Leonard Frey era gay, embora como muitos de sua geração, ele mantivesse sua vida pessoal privada devido ao estigma da época. Ele foi diagnosticado com AIDS no início dos anos 1980, quando a doença ainda era cercada de mistério e medo. Frey faleceu em 1988, aos 49 anos, 11 dias antes de completar meio século de vida, devido a complicações relacionadas à AIDS. Merritt Buttrick foi um ator americano mais conhecido por seus papéis nos filmes de Star Trek e na série de televisão Square Pegs. Nascido em 1959, Buttrick foi uma jovem promessa de Hollywood durante os anos 1980, com uma carreira que, embora curta, deixou uma marca significativa. Ele apareceu em várias séries de TV e filmes ao longo dos anos 1980. No entanto, sua carreira foi tragicamente interrompida por problemas de saúde. O ator foi diagnosticado com HIV em meados dos anos 1980 e continuou a trabalhar enquanto sua saúde permitia. Merritt Buttrick faleceu em 1989, aos 29 anos, devido a complicações relacionadas à AIDS. Até hoje não se sabe como ele foi contaminado, pois sua vida pessoal era um verdadeiro mistério. Boatos diziam que ele era gay, mas Kirstie Alley, que foi sua colega de elenco no filme Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, o identificava como bissexual. Robert Reed foi um ator americano que teve uma carreira de sucesso na televisão, no teatro e no cinema. Reed começou sua carreira no teatro e na televisão durante os anos 1950 e 1960, aparecendo em várias produções. Mas foi com a série The Brady Bunch, um clássico da TV americana, que ele alcançou fama duradoura. Apesar de sua imagem pública como o pai perfeito na tela, Reed viveu uma vida pessoal complicada.
Ele era gay, mas manteve sua orientação sexual em segredo durante toda a sua vida, principalmente devido aos temores de que isso prejudicaria sua carreira em uma época de forte homofobia na indústria do entretenimento. A tensão entre sua vida pessoal e a imagem que precisava manter foi uma fonte de angústia para ele. Ele chegou a se casar em 1954 com uma namorada da faculdade e tiveram uma filha. Porém, eles se divorciaram em 1959. Reed foi diagnosticado com HIV no início dos anos 1991 e faleceu em 1992 aos 59 anos, devido a complicações relacionadas ao câncer de cólon exacerbadas pela AIDS. Denholm Elliott foi um ator britânico renomado, conhecido por sua versatilidade e por suas atuações em uma ampla gama de papéis no cinema, teatro e televisão. Nascido em 1922, Elliott teve uma carreira prolífica que se estendeu por mais de 4 décadas, com destaque para seus papéis coadjuvantes em filmes como Uma Janela para o Amor, em 1985, e na série de filmes Indiana Jones, onde interpretou o papel do Dr. Marcus Brody. Elliott era altamente respeitado no meio artístico por sua habilidade em interpretar personagens complexos e por seu talento natural em roubar cenas, mesmo em papéis menores. Ele ganhou vários prêmios ao longo de sua carreira, incluindo o BAFTA de melhor ator coadjuvante por 3 vezes consecutivas. Embora fosse uma figura pública bem-sucedida e muito famosa, o ator também tinha uma vida privada relativamente discreta. Ele era bissexual, algo que, na época, ele mantinha em grande parte em segredo devido aos preconceitos e tabus em torno da sexualidade. No entanto, sua orientação sexual era conhecida por seus amigos mais íntimos. Elliott foi diagnosticado com HIV no final dos anos 1980. Ele faleceu em 1992 aos 70 anos de idade, vítima de pneumonia e insuficiência respiratória causadas pela AIDS. Liberace, cujo nome completo era Władysław Valentino Liberace, foi um pianista e showman americano de origem polonesa e italiana, famoso por seu estilo extravagante e performances cheias de brilho. Nascido em 1919, ele se tornou uma das figuras mais reconhecíveis do entretenimento nas décadas de 1950 e 1960, graças ao seu talento musical e à sua personalidade exuberante. Liberace era conhecido tanto por seu virtuosismo no piano, quanto por seu estilo de vida luxuoso e sua presença cênica, marcada por roupas extravagantes, joias brilhantes e decorações opulentas. Ele se apresentava com frequência na televisão e em shows ao vivo, construindo uma base de fãs leal e se tornando um dos artistas mais bem pagos de sua época. Apesar de sua imagem pública glamurosa, Liberace viveu uma vida privada muito mais reservada, especialmente no que diz respeito à sua sexualidade. Embora houvesse rumores sobre sua homossexualidade ao longo de sua carreira, ele sempre negou essas alegações e até processou com sucesso os tabloides que insinuaram sobre sua orientação sexual. Dizem que ele adotou seu amante como filho para ocultar seu relacionamento. O artista manteve seu segredo até sua morte em 1987, devido a complicações relacionadas à AIDS. Após sua morte, sua homossexualidade foi confirmada. Liberace tinha 67 anos. Tom Willard foi um ator americano conhecido principalmente por seus papéis em filmes e séries de televisão durante os anos 1980 e início dos anos 1990. Ele era muito famoso nos Estados Unidos por causa da série We Got It Made. Em 1994, ele revelou publicamente que era gay e que foi diagnosticado com HIV. No mesmo ano, ele faleceu aos 40 anos, devido a complicações relacionadas à AIDS. Jack Rambo foi um ator americano conhecido por seus papéis em várias séries de televisão populares durante os anos 1970 e 1980. Nascido Norman J. Rambo em 1941, ele adotou o nome artístico Jack e começou sua carreira ao lado de seu irmão gêmeo, Dirk Rambo, no início dos anos 1960. Dirk faleceu em 1967 aos 25 anos, vítima de atropelamento de carro por um motorista embriagado. Jack seguiu carreira e foi crescendo cada vez mais. Ele fez muito sucesso por seu papel como Jack Ewing na série de televisão Dallas. Além de Dallas, ele atuou em dezenas de filmes e séries de muito sucesso. Em 1991, no auge de sua carreira, o ator foi diagnosticado com HIV. Durante a maior parte de sua carreira, ele se manteve fechado sobre sua bissexualidade e só revelou quando mencionou em público que era HIV positivo. Ele revelou também que desde os 20 anos se relacionava com homens e mulheres e nunca se casou.
Pouco tempo depois, ele decidiu se afastar da atuação. Na época, ele estava no ar numa série na TV, que foi seu último trabalho. Jack Rumble faleceu em 1994, aos 52 anos, devido a complicações relacionadas à AIDS. Brad Davis foi um ator americano mais conhecido por seu papel como Billy Hayes, no filme O Expresso da Meia-Noite em 1978. Por essa atuação, ele foi muito elogiado pela crítica e se tornou um nome reconhecido em Hollywood. Nascido em 1949, Brad Davis, cujo nome real era Robert Creel Davis, começou sua carreira no teatro antes de fazer a transição para o cinema e a televisão. Apesar de seu sucesso profissional, a vida pessoal de Davis foi marcada por dificuldades, incluindo uma batalha contra o vício em drogas e álcool. Ele também foi diagnosticado com HIV em 1985, numa época em que a doença era cercada de estigmas e preconceitos. Davis foi uma das poucas celebridades que, na época, decidiu manter em segredo seu diagnóstico por medo de prejudicar sua carreira e a de sua esposa, Susan Bluestein. Apesar da doença, ele continuou a trabalhar, aparecendo em filmes e na televisão, até que a saúde o impediu de seguir adiante. Seus últimos dias foram extremamente difíceis e dolorosos. Em um hospital, perto da morte e com dores severas, ele decidiu voltar para casa e terminar a sua vida em seus próprios termos. Com a presença de sua esposa e um amigo da família, ele cometeu suicídio assistido através de uma overdose intencional. Davis tinha apenas 41 anos de idade. Brad Davis foi referido como o primeiro ator heterossexual a morrer de AIDS, embora a imprensa dizia que ele era bissexual, afirmação negada por sua esposa. Nos anos 1980, a epidemia de AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, era fortemente associada aos homens gays, especialmente no início da crise. No entanto, rapidamente ficou claro que a AIDS poderia afetar qualquer pessoa, independentemente de orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outro fator.